Fala galera, beleza? Seguinte, nosso vídeo de hoje, nosso assunto de hoje para essa discussão vai ser a respeito do processo e da compreensão do território brasileiro antes da chegada dos portugueses, certo? Já tem uma outra discussão aí, apresentando um pouquinho dessas características, um pouquinho de como é que outras partes do continente americano eles se estabeleceram, né? Principalmente em relação à colonização dos espanhóis e à colonização dos ingleses, sobretudo na América do Norte. E hoje a ideia é a gente entender um pouquinho melhor a respeito das tribos indígenas e da sociedade indígena existente aqui no território brasileiro, certo? E a primeira discussão e o primeiro tópico que a gente precisa reforçar dentro desse debate, né, de novo, é a respeito do conceito de descobrimento, do erro de usar essa expressão, uma vez que ela significa que esse território, né, que essa sociedade ela só passou a existir, o território brasileiro ele só passou a existir a partir do momento da chegada dos portugueses. E isso não é uma verdade, né? Antes desse encontro, antes desse contato e da chegada da expedição do Pedro Álvares Cabral na Bahia, a estimativa de historiadores vão apontar aí uma existência de uma população em torno da casa de 3 milhões de habitantes. E isso é algo muito grande, né? Isso é um número bastante elevado e que vai desaparecer violentamente, né? Ou seja, drasticamente a partir dessa primeira, principalmente a partir do primeiro e do segundo século de colonização, ou seja, nos 200 primeiros anos da chegada dos portugueses aqui, essa demografia de nativos ela diminui muito, seja por conta de conflito, seja por conta de guerra, seja por conta da violência desse processo colonial, mas principalmente por conta das doenças e das epidemias trazidas pelos europeus, da qual os indígenas brasileiros não tinham resistência, certo? Então, eu preciso que fique claro que já existe essa população local no território brasileiro antes da chegada dos portugueses. E o principal assunto, né, e o principal tópico que eu acho que é o porquê desse vídeo funcionar, é uma discussão que a gente sempre tem que fortalecer, é que índio não é tudo igual, né? As tribos indígenas do Brasil elas são completamente diferentes, elas ocupam regiões diferentes e a gente não pode achar que isso caracteriza um mesmo povo. Só da gente atribuir essa ideia, né, de achar que indígena e usar o termo indígena para todas as suas variantes, para todas as suas diferenças, já significa que a gente está atribuindo um ponto de vista eurocêntrico, né? E o que isso significa? Que a gente está olhando para o índio com o viés e com a visão do europeu sobre aquilo, né? Uma visão do vencedor europeu sobre o índio derrotado, beleza? Então, não achem que o índio é tudo igual. A principal diferença, as principais variáveis dessas tribos, né, e desses aglomerados indígenas aqui no território, elas vão acontecer por uma matriz linguística, ou seja, cada tribo fala um dialeto diferente. E geralmente o nome dessas tribos, né, o nome dessas populações, elas vão ser dadas de acordo com a sua língua, com o seu dialeto. Então, a população tupi, ela recebe esse nome, né? Os povos do Tupi, eles recebem esse nome porque eles usam o dialeto tupi. Os tupinambás é por isso, os chavantes por essas outras características, ou seja, a matriz linguística é a que diferencia cada uma das tribos. Mesmo assim, né, mesmo havendo essa imensidão de aldeias, imensidão de dialetos, porque os arqueólogos eles supõem aí a existência de mais de 1000 variantes linguísticas, né? Então olha como é diferente.
existe uma mesma matriz, ou seja, por mais que os dialetos eles modifiquem, existe uma família linguística comum da qual essas tribos elas vão se germinando, né? Elas vão se derivando. Então isso aproxima uma série de tribos uma das outras, e aquelas que não têm a mesma variante acabam sendo rivais ou inimigas. E esse é um outro aspecto que eu queria chamar a atenção para que vocês entendam a própria relação da colonização portuguesa, né? As aldeias indígenas e as tribos indígenas brasileiras, elas têm um intenso processo de aliança e de rivalidade, né? Tem tribos que se aliam, que estabelecem acordos, que utilizam trocas, utilizam negociações com os seus vizinhos e, ao mesmo tempo, possuem rivalidades internas, seja por conta de conflitos em outras guerras, né? em batalhas e ataques do passado. Então, isso estabelece uma série de vinganças. E na chegada dos portugueses, né, não só dos portugueses, mas dos europeus, nesse nosso território, no território brasileiro, essas alianças e essas rivalidades elas vão ser potencializadas. Por quê? Porque esse europeu ele vai se aproveitar de certas inimizades e vão se tornar aliados de uma determinadas tribos. Por exemplo, os portugueses eles se aproximam de umas aldeias, enquanto os franceses se aproximam de outras. Isso transforma uma guerra, né, transforma os conflitos, tanto de disputas portuguesas e francesas pela colonização e pelo domínio do território, com uma disputa entre aldeias indígenas diferentes, certo? Os tamoios contra os tupinambás, os tupis contra os próprios tupinambás, enfim. Uma série de relações entre europeus e indígenas, elas vão se estabelecer nesse período, certo? Não só na questão de ritual, não só na questão linguística, mas o próprio uso e ocupação do território, ele acontece de forma diferente, né? E essa posição e esse desenvolvimento territorial, ele altera um pouco essas estruturas indígenas. O que é isso? Existem as tribos indígenas litorâneas, ou seja, que ocupam principalmente a costa atlântica. E essas tribos e esse tipo indígena, ele vai ter uma condição, né? Ele vai ter um estilo de produção que é diferente de índios dedicados a atividades de caça e pesca do interior. Existem aldeias indígenas que têm o domínio do plantio e utilizam principalmente a mandioca, né, como a principal base alimentícia, além da pesca, né, no seu território. Já outras são somente coletoras, ou seja, não confundam o índio, né, de achar que as tribos indígenas brasileiras elas vivem exclusivamente só da caça, né, só do arco e flecha. Não, cada região, cada território vai gerar aí um indígena com características próprias, né? Regiões mais frias do território exigem uma construção de oca, uma construção de aldeamento diferente de regiões mais quentes. Região com muita chuva cria uma população, um povo com características diferentes da outra, certo? E o lance a questão é, por mais variáveis que sejam essas relações, essas pinturas, essas culturas, essas práticas, a religião ela se altera, né? Apesar de serem exclusivamente politeístas, ou seja, as tribos brasileiras elas acreditam em vários deuses, o elemento de cada deus, a principal divindade, ela varia de uma aldeia para outra, de uma região para outra, certo? A condição é, a partir do momento da chegada desses europeus e do processo de intensificação da colonização brasileira, né, por Portugal,
uma série de aldeias aliadas vão ser protegidas, vão ter uma prática de liberdade e vão sendo incorporados à cultura europeia, principalmente durante a fase de catequização. Já as aldeias rivais e aldeias inimigas vão sendo exterminadas e capturadas para serem utilizados como escravos pelos próprios portugueses. O lance é, independente de qual das versões, sejam os aliados, sejam os inimigos, a cultura europeia ela é considerada superior e por isso as práticas indígenas, né, tanto de culto religioso, quanto de preservação da sua língua, quanto de hábitos culturais, como vestimenta, como as relações matrimoniais, vão sendo todas diminuídas pelos europeus e cada vez mais a cultura indígena vai sendo atacada até essa dominação europeia cultural, linguística, religiosa e social passar a ser o padrão, né? Os grupos indígenas que não se adequarem ao estilo de vida europeu, eles vão ser considerados como preguiçosos, vão ser considerados como inúteis, vão ser considerados como os ruins de serviço. E o único impacto que existe nessa condição são de grupos que não se adequaram ao estilo de vida de outro. E por conta disso são perseguidos e exterminados. E até hoje esse debate, até hoje essa questão faz parte do nosso dia a dia, né? Como é que o diferente da gente, ele é extremamente perseguido, certo? E a minoria, ela é vista como necessária para se adequar a uma vontade da maioria, onde não existe um respeito e onde existe uma imposição de cultura sobre a outra, certo? Então, reflita um pouquinho sobre isso e já tem vídeo aí, já tem discussão sobre o processo de colonização portuguesa, que é o próximo assunto, beleza? Valeu e abraço!